Olá a todos, mais uma live, né, que estamos fazendo uma certa urgência, porque, como está escrito lá em Tiago 4:17, diz assim: lembrem-se também de que saber o que deve ser feito e não fazer é pecado. Então, eu tive um sonho, dia 13, na madrugada do dia 13, e isto não percebi no primeiro dia que seria urgente, né? No segundo dia percebi e só que eu não achei os meios para gravar, que a gente ainda está aprendendo a mexer com Facebook, YouTube, né? Então acabou passando mais um dia e no terceiro dia que eu estou gravando, né? Então eu estava num jejum, um propósito aqui particular, 3 dias, que seria quarta-feira, quinta e sexta, dia 12, 13 e 14. E no meio desse jejum, na madrugada do dia 13, eu tive um sonho e a gente percebe-se que o sonho é de Deus, que o sonho não é um sonho comum, né? Não sei explicar por quê, mas quando é um sonho de Deus, a gente sabe que é um sonho que Deus deu, né? Que de maneira alguma a gente estaria pensando em alguma coisa desta forma. Então foi para mim uma revelação e eu não posso deixar para outro dia. Então eu preparei tudo para fazer isso agora, né? E este sonho, além de ser urgente, né? Nós devemos passar para frente, né? Não é para só ganhar views, ganhar like, não é isso não. Mas cada um se responsabiliza aí. Se você realmente está acreditando, você confia que é um sonho de Deus que eu vou contar, passe urgentemente para frente. Não guarde, porque como está escrito aqui, né? Se você, aqui ó, lembre-se também de que saber o que deve ser feito e não fazer é pecado. Então, é por isso que estou já o terceiro dia, né? Que eu até orei, pedi perdão para Deus, porque eu já deveria ter passado isso. E este sonho não é para um grupo, ou para um estado, ou para o Brasil. Esse sonho é mundial, é para todo ser, toda alma, né, humana na face da Terra. Então, se eu deixar para mais alguns dias, de repente tem muitas pessoas que se perderão por falta deste sonho, né? E a gente seria o quê? Culpado. Então, por isso que eu estou contando o mais rápido possível. Eu sou o pastor Nilton, também o Senhor me deu um dom de mestre, como tem na Bíblia. Tem gente que pensa que não tem, mas tem, né? E eu já fiz vários estudos sobre a reforma da igreja dos últimos dias, né? Então, o ministério seria corpo de Cristo, que o corpo de Cristo significa que todos nós somos o corpo de Cristo, né? O que é o corpo de Cristo? Somos todos nós os cristãos, os salvos. Como diz o apóstolo Paulo, vocês ainda não entenderam que vocês é o corpo de Cristo, que o vosso corpo é a casa de Deus e vós sois o membro do corpo de Cristo, né? E o cabeça é Jesus. Então, com urgência, eu quero contar esse sonho. Então, antes ainda vou ler mais um versículo da palavra, né? Porque tem gente que fala mais sonho, Deus fala através de sonho, está na Bíblia isto, né? Lá em Atos, capítulo 17, ou melhor, capítulo 2, versículo 17, diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos
e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, em sinais embaixo na terra, sangue, fogo, e sinais embaixo, e nuvens e fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é maravilhoso, né? Basta você invocar o nome do Senhor e procurar o caminho do Senhor, você será salvo. Então, eu escrevi esse sonho porque quando a gente sonha, geralmente você esquece. Às vezes não esquece totalmente o sonho, mas esquece detalhes importantes. Então, eu escrevi o sonho para não ter esquecimento, para não ter falhas aí, né? Então, eu estava, né, na madrugada de... Isso aconteceu, o meu sonho, na madrugada do dia 13 de junho de 2024. Então, estava em um lugar perto de uma loja de esquina, né? Imagina que a loja de esquina do meu lado direito. Então, logo já tem a rua, né? E do outro lado o muro, né? E do lado esquerdo outro muro. E veio uma pessoa ao meu encontro, enquanto olhando para lá no fundo estava o horizonte, né? Que mostrava as árvores, né? A terra, né? Bem ao longe. Então veio ao meu encontro uma velha morena. Ela estava até um tanto já o rosto enrugado, né? E eu dizia para ela: volta para o seu corpo. E eu dizia isso repetidas vezes: volte para o seu corpo, volte para o seu corpo, volte para o seu corpo. Um tanto assim apressado que eu estava, porque era um acontecimento que exigia urgência, né? Logo atrás dela, uns 4, 5 metros, com que na calçada do lado direito, né? Eu estava em frente a uma loja na rua, esperando a guia, né? E em frente da loja estava o seu corpo caído na calçada, né? E e ao e eu conferia, né? Ou seja, se o corpo dela era dela mesma, né? Eu não conseguia ver o rosto, eu só conseguia ver o corpo dela no chão e a roupa, certo? Então eu não via o rosto. E eu dizia repetidas vezes: volta para o seu corpo, como se fosse um conselho e uma ordem ou um ensino. Eu estava naquele momento como se fosse um ensino: volta para o seu corpo, né? E eu dizia repetidas vezes, né? Volta para o seu corpo. Você deve servir a Jesus na terra. Eu dizia para ela: volte para o corpo e você deve servir a Jesus na terra, ou seja, antes de morrer, né? Atrás estava o horizonte com a natureza verde e eu tentava virar ela pegando nos ombros para olhar para trás. Então eu tentava virar ela, né? Para ela mostrar para ela nessa terra aí, ó, nessa terra que eu estava na terra e ela ainda estava na terra, né? Então eu tentava virar ela pegando nos ombros, virar ela para trás para mostrar a terra, né? Mas ela ainda mas ela não se virava, né? Ela foi pelo contrário, ela foi afastando, afastando.
E eu falava, você deve servir a Jesus nesta terra. E eu repetia, você deve servir Jesus nessa terra. E não dizia o que iria acontecer futuramente para ela, aquele momento ali, né? Eu sabia que ela iria para o inferno. Eu sabia, naquele momento, no sonho. E eu iria começar a contar os detalhes, o que podia acontecer com ela, né? E porque eu sabia também que o tempo era curto. Olhei o corpo dela e estava dando convulsão. Então ela estava tremendo, né, se batendo, dando convulsão. Nisso ela afastou um pouco, sem se virar, né? Ela na minha frente, a alma dela na minha frente, afastou um pouco sem se virar, mais ou menos na direção do muro do outro lado da rua, né? E eu ia falar mais coisas, mas no momento que eu ia falar, ela começou a dobrar os joelhos. Começou a dobrar os joelhos, deitar. Deitar não, né? Como fosse agachar, né? E eu segurava ela e falava, não, você não está doente, você não está doente. Que, no meu ver, a alma não fica doente, né? A alma é perfeita. Quem fica doente é o nosso corpo aqui na Terra. Aí eu dizia para ela, o seu corpo está lá. Já estava do lado direito, já do outro lado da rua, né? No caso, a loja do lado direito, você virando do outro lado da rua tinha um muro, né? Eu falava, o seu corpo está lá. E eu dizia para ela, esse muro, ele tinha, sabe essas calçadas que tem uma faixa de jardim, tipo de meio metro, de 60, 70 centímetros de terra, encostado no muro, que costumam plantar alguma coisa, e o restante é calçada. Então, esse muro era dessa forma e tinha um tipo de uma valetinha dentro, não vou dizer um buraco, era fundo, mas não tão fundo, né? Tipo uns meio metro no máximo e uns 1 metro de largura, mais ou menos. Então, ela estava com a cabeça para baixo, dentro desse buraco, né? E as pernas, a cintura para as pernas estava para fora, né? Então ela estava como se fosse no horizontal e de repente da cintura para baixo ela estava ficando de ponta de cabeça, com a cabeça lá dentro do buraco, né? E eu dizia, volta pro seu corpo, um detalhe aqui, né, que eu já pulei, quando ela estava do outro lado, eu falava, volta pro seu corpo, que os médicos vão cuidar dele. Pode voltar, que os médicos vão cuidar dele. Né, lá, você tá lá, o seu corpo lá. E aí nós fomos juntos até desse outro lado da rua, né, como se fosse virando logo no começo da virada da loja à direita, mas do outro lado da rua. E ali ela estava com a cabeça para baixo e ela entrou no corpo, né? E de forma que eu dei a mão para ela, para puxar ela daquele buraco, mas quando eu puxei, eu vi o rosto dela. E eu fiquei admirado, eu falei, nossa, como que você é bonita, como você é jovem. Olhe, você estava nesse buraco, sai desse buraco, né? E aí eu puxei ela. Eu falei, nossa, mas como que você é jovem e branca? Branquinha, né? O rosto limpo e jovem e bonita. Tava até um tanto maquiada, né? E, e o sonho aí acabou, né? E aí eu acordei. Aí o que que eu vi aí? Uma mensagem para o mundo que existe, né? A parte ruim e existe a parte boa. Os anjos nos pegam e levam para o céu os salvos, né? E eu aprendi 3 coisas aqui que eu não sabia, né? Até eu comentei com a minha esposa, eu falei assim, eu sabia que quando a gente
todo cristão que lê a Bíblia, que conhece as coisas de Deus, sabe que quando uma pessoa velha morre, ainda que esteja doente, enferma, ela já levanta sã, né? E jovem. É como se fosse um jovem aí de 18 anos, 20 anos. Então, não existe velho, existe os traços de uma pessoa vivida, uma pessoa já experimentada na Terra, uma pessoa experiente. Então, existem esses traços, né? Como a gente já viu de vários testemunhos de pessoas que foram arrebatadas no céu, né? Até tem um livro do Seneca Sodi, que ele foi arrebatado no céu e ficou 40 dias lá no céu, e o corpo dele ficou aqui na terra e não apodreceu. Ficou guardado por dois servos dele, que os anjos falou não enterrem, e ele ficou esses 40 dias no céu, né? Então, os, o, lá não tem pessoas velhas, lá tem pessoas jovens, que anteriormente na terra eram velhas, mas você percebia que a pessoa era vivida, uns traços que a pessoa é vivida, não é ruga não, a pessoa era jovem. Mas eu não sabia uma coisa aí que eu achei interessante nesse sonho, que Deus revelou, que os jovens que não são salvos ficam velhos, né? São três coisas que eu marquei aqui, ó. Os não salvos, se jovem, já acordam velhos, ficam com a pele escura e ficam enfermos. E aqueles que servem a Deus é contrário. Se eles são velhos, é lógico, se são jovens, continuarão jovens. Mas se são velhos, eles vão ficar jovens. Se estiverem enfermos, ficarão sãos, né? E, e até as raças que têm diferença de cores ficarão em média cor, né? Não que os negros condenados de jeito nenhum, mas lá no céu, segundo o Seneca Sodi, há grupos. Aí fala assim, nossa, mas grupinhos, panelas, né? Mas o que que é? Que lá no céu, as pessoas se agrupam, aquelas que têm as mesmas passagens na Terra, as mesmas conversas, os mesmos problemas, né? Então, geralmente, os que eram cor escura aqui na Terra, eles têm as conversas, o tempo da escravidão, as conversas deles se ligam melhor uma com a outra. Mas ninguém é proibido de sair de um grupo dali e ir em outro grupo, conversar com outras pessoas. Lá no céu não tem nada fechado, é livre, né? E há hinos, cânticos. As crianças que são abortadas, elas crescem até ficar na estatura de jovem, né? E as crianças que já são crianças mesmo, né? 7 anos, 3 anos, 10 anos, que morrem salvas, né? Que Jesus disse que das crianças é o reino dos céus. Elas vão crescer e ficar jovens lá, né? E ficam até na estatura de jovem. E aqueles que estão no ventre ainda, primeiro mês, uma semana, que não tem nem formação direito, Deus forma, o anjo pega, vem aqui na terra, pega essa criança, leva, né, até o Seneca Sodi viu uma nuvem, né, porque para ver Deus tem que ter muito preparo, mesmo depois da morte, senão não suporta. Então ele viu uma nuvem e duas mãos, né, saindo, e formou uma criancinha pequena, e depois entregou para os anjos criarem, e elas crescem e ficam na estatura de um jovem. Então até aí eu sabia de tudo isso, mas não sabia, depois desse sonho, o que acontecia, né, com a pessoa que não é salva. Então ela já fica velha, fica escura e doente. Há até um testemunho de pessoas que também foi arrebatada ao inferno, que diz as pessoas que é acidentada e não é salva,
perdeu um braço, se quebrou, então diz que não é consertado, vai daquele jeito para o inferno mesmo, né? Então as pessoas ficam pensando, mas Deus não é mau, né? Deus não vai criar o inferno, Deus fez uma criação, fez os homens, mas o inferno não existe não, porque Deus não é mau. Irmãos, está escrito na palavra de Deus que Deus não fez o inferno para o homem. Está escrito que ele fez o inferno para o diabo e seus anjos. Mas só que muitos estão dando ouvido mais para eles do que para Deus. Então é para lá que eles vão. E aí, eu acredito plenamente no céu e no inferno. Aí você me diz, não acredito no inferno. Então eu tenho uma vantagem sobre você. Porque quando eu morrer, né, se salvo, né, porque tudo a gente faz para ser salvo. A palavra de Deus diz que é salvo pela fé, né? E as obras vêm depois, as boas obras. Então, quando chegar lá no inferno, você, se você não estiver salvo, não creu em Jesus, não aceitou aquele sacrifício de Jesus para perdão dos seus pecados, o que vai acontecer? Você chega lá, você vai falar assim, mas não acredito nisso aqui não. Você vai estar vendo tudo aquilo que é terrível, gritos, gemidos, ranger de dentes, como disse Jesus, onde o verme não se queima e o fogo não se apaga. E aí você vai falar, não acredito nisso aqui não. Aí o diabo lá vai dizer assim, aqui você não precisa de fé para você vir para cá. Você precisa de fé para ir ver aquele cara lá em cima, não é? E dificilmente lá você não pode nem falar de Deus. A palavra Deus, Jesus, não pode. Quanto mais falar, mais vai ser pior lá, mais castigo vai receber. Então, ele fala aquele cara lá em cima. Então, ele não fala Deus. Então, lá você precisa de fé, mas aqui não. Irmãos, é como se fosse um terreno que você tem, um terreno baldio. Você vai lá, carpe, passa o trator, carpe direitinho. Aí, não dá um mês, tá tudo lá de novo. Você fala, mas não plantei nada? Então, você não precisou fazer nada para aqueles matos crescerem de novo, né? Agora, para você plantar árvores frutíferas, aí você tem que ir lá arar, você tem que plantar, você tem que regar, tem que cuidar, arrancar do lado dela as ervas daninhas, né? Tem que adubar, tem que cuidar. Então, é a mesma coisa. Para você ir para o inferno, você não precisa fazer nada, né? Você não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa buscar o Senhor. O que vai acontecer? Automaticamente vai para o inferno, né? Mas, é lógico, a partir do momento de uma certa idade que você passa a ter consciência, porque as crianças delas é o reino dos céus, diz o Senhor, né? Mas depois passa aquele momento que você vai estar já consciente, sabendo o que é errado, o que é certo. Então, se ouvir a palavra de Deus e não aceitar, né, lá em Marcos, né, 16, ide por todo o mundo, capítulo 16, versículo 16, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então a condenação é enquanto você está vivo. Se você morrer sem acreditar, não adianta você falar, depois que eu morrer eu acredito lá, eu vou ver tudo lá, e eu acredito e vou adorar a Deus. Aí é tarde demais. Diz que a salvação é enquanto você está vivo. Então não perca tempo. Não perca tempo. A palavra de Deus diz que se ouvir a voz do Senhor hoje, não endureça os vossos corações. Ele está na porta batendo no seu coração. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz abrir a porta, entrarei, cearei com ele e depois sairemos, ele vai sair e achar pastagem. Há muito tempo eu não entendia o que era isso daí, né? Sair, achar pastagem. Falei, que é isso, né? Aí eu vi que é um paralelo com a época do dilúvio, né? Que Deus falou que haveria o dilúvio
E Noé fez a arca, durou mais ou menos 120 anos para construir essa arca, e ele falando, arrependei-vos dos vossos pecados, né? Então, o que acontece? Realmente, né? As pessoas depois vão dizer lá no céu, como poderíamos acreditar em um velho caduco, né? E aí esse velho caduco, ou melhor, Deus vai dizer assim, olha, e o bem vocês sabiam fazer, então a destruição, né, daquele povo foi por falta de eles obedecerem a Deus, e não porque em questão de acreditar ou não acreditar, né, no dilúvio. Se eles obedecessem a Deus, não haveria mais o dilúvio, né? Então, é maravilhoso isso daí, que nós devemos adorar a Deus enquanto estamos vivos. Não devemos esperar a morte, tá bom? Devemos adorar a Deus enquanto estamos vivos. E como eu estava falando, né, que as crianças crescem no céu. As crianças crescem e, e ficam numa estatura normal de jovem, né? Lá não tem chuva, não tem vento, mas tem a cidade santa e o paraíso. E é maravilhoso lá. Lá, se houver lágrimas, Deus enxugará dos seus olhos, diz a palavra, né? E é muito grande essa cidade, diz que se leva até a eternidade para você conhecer. É muito grande essa cidade. Está escrito a medida dela lá em Apocalipse, né? Então, irmãos, só tem uma coisa que eu estou tentando lembrar aqui, não estou conseguindo encaminhar a ideia minha aqui. Mas a explicação. Mas veja bem, a mensagem é essa: adorar o Senhor, se converter a Ele, porque Ele é pronto para perdoar todos os nossos pecados. Né? Lá em João, capítulo, se me engano, 1:9 diz, se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, além de Ele perdoar, Ele nos torna justo. Que o ser justo crê em Jesus. Então, ele sepulta os nossos pecados lá no mais profundo das águas e jamais se lembra deles. Olha que maravilhoso que é, né? Então, irmãos, divulgue isso, né? Divulgue. Não seria nem uma ameaça, né? Se você não divulgar, tal, tal. Mas depende de você acreditar ou não. Veja, se você não divulgar, você pode estar pondo a perder algumas almas ou milhares de almas, porque eles vão, às vezes uma pessoa que está nesse momento tentando se matar, né? E ouvir essa mensagem, ouvir esse vídeo, e ele se arrepende e se entrega a Jesus. Então você salvou uma alma, né? Então, quando Jesus veio na Terra, ele veio para perdoar todos os nossos pecados, morrer por nós na cruz do Calvário, né? Porque antes eram cordeiros que eram sacrificados pelos judeus, eram cordeiros, né? E através do sangue do cordeiro era perdoado nossos pecados. E mais uma coisa para terminar esse vídeo: quando Jesus morreu, que Maria ia tocar nele, Jesus disse: não me toque. Por quê? Ele falou: porque ainda não fui ao Pai, não subi ao Pai, né? O que acontece? Quando os sacerdotes no Velho Testamento pegavam o sangue dos cordeiros para levar numa bacia, né, para levar lá no altar, ninguém podia tocar nele, porque se tocasse se tornava imundo, né? Porque ele estava representando ali, aquele sacerdote, o pecado de todo o Israel, de todo mundo ali, né? Então Jesus, antes dele subir para o céu e antes dele aparecer para os discípulos, que ele voltou a aparecer para os discípulos,
Ele disse para Maria, não me toque, porque não fui ao Pai. E lá, se não me engano, acho que em Hebreus, fala que Jesus entrou no santuário não feito por mãos, semelhante aos da terra, mas bem maior, né? Moisés recebeu o modelo para fazer o templo aqui na terra, e tinha que ser à risca, certinho as medidas. E Jesus entrou lá em cima, para entregar o sangue no altar que é para Deus. Só que o sangue não era mais de bode e de ovelhas, a palavra de Deus diz, mas era o seu próprio sangue. Então, Jesus fez essa oferta do seu próprio sangue para salvar as nossas almas. Então, as pessoas, aí depois ele desceu e apareceu para os discípulos lá, onde eles estavam reunidos com as portas fechadas. Mas primeiro ele teve que ir lá oferecer o sangue dele, o Pai, né? Então, as pessoas que vão para o inferno, não é porque são bêbados, não é porque matou, não é porque roubou, não é porque estrupou. Sabe por que elas vão para o inferno? Porque não aceitou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que é de graça. A palavra de Deus fala assim também em outro lugar: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, olha só, gratuito, leva à vida eterna. Olha que coisa, o dom gratuito. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E muita gente não quer. Eu não preciso desse Jesus. E vão continuar no pecado, e por isso vão morrer e vão para o inferno. E tem uma outra serva de Deus também, inclusive jovem, acho que ela jejuou 15 dias junto com as irmãs. Não sei se vou lembrar o nome dela agora, mas ela ficou 23 horas morta. E Jesus levou ela para o inferno. E Jesus andava do lado dela e mostrava. E Jesus repetia várias vezes: avisa na terra, filha, o inferno existe. O inferno é verdadeiro, o inferno existe. Vocês nem imaginam, que não dá tempo de eu falar agora, o que ela viu lá. Muito terrível o que ela viu. E o inferno não é um castigo só, tem vários lugares. Tem até lugares que é só trevas, tem lugar que diz que até tem lugar que é gelo. Não é? Então, é terrível. Jesus mesmo disse, é um lugar onde o verme não se queima e o fogo não se apaga para sempre. Então, gente, Deus não é mau. Deus não criou o inferno para o homem. Tá, e uma coisa, mais um detalhinho que eu preciso falar. Que quando lá em Marcos capítulo 16 está escrito: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Mas por que falou a toda criatura? Não é todo filho de Deus? Então é uma mentira contada por aí que todos somos filhos de Deus. Não. Todos somos filhos de Adão e Eva. Agora, filho de Deus é só quando cremos no Filho de Deus. Aí passamos a ser irmãos de Jesus e filhos de Deus. Vocês estão entendendo? Quando crê em Jesus, aí então você será filho de Deus, fará parte da família de Deus. E essa família é muito grande. E Jesus disse: entrai pela porta estreita. Quando os discípulos falaram assim: são muitos que se perdem. Os discípulos perguntaram para Jesus. E Jesus disse: entrai pela porta estreita e andai pelo caminho estreito. Porque espaçosa é a porta, né? Larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição. Então, vamos orar ao Pai Nosso e terminar esse vídeo. E aperta aí o positivo, né? Que é o like. Inscreva-se para que esse vídeo vá para mais pessoas possível. Maior quantidade de pessoas possível.
Se quiser comentar, comente, né? Eu agradeço muito. E, e essa live estou fazendo, esse vídeo, por mais que uma obrigação, porque Deus, né? Meu coração fala, não demore, não demore. Porque as coisas estão urgentes, irmãos. Está tudo para acontecer aí. Tudo que diz a Bíblia aconteceu, está acontecendo. Apocalipse está acontecendo aí. Todas as profecias nos últimos dias. Até eu tenho um livro aqui que é de aquele que foi arrebatado vivo. Que é... Eu esqueço o nome dele agora. Ele foi arrebatado vivo. Porque Elias também foi, né? Mas teve um outro também que foi arrebatado vivo, que isso fugiu da mente agora, né? E ele disse que no final dos tempos, os dias serão curtos. Os dias serão curtos. Mas como? O relógio é a mesma coisa, né? Já percebeu isso aí? O relógio é a mesma coisa, mas só que você olha, igual eu falo para minha esposa aqui, ó, hoje é sexta-feira, é feira, né? Vamos na feira lá. Aqui na nossa cidade tem um lugar que tem feira toda sexta-feira. E parece que passou um dia, 2 dias, já chega sexta-feira de novo. Falei, nossa, mas, né? Mas por quê? Né? Enoque, lembrei o nome, Enoque. Então eu tenho um livro de Enoque que diz isso daí, que nos últimos dias, os dias serão curtos. Os homens correrão de um lado para o outro e será curtos os dias, né? Então é o que está acontecendo hoje. Então é com urgência, tudo é urgente, tudo tem que ser, né? Não pode demorar, principalmente para fazer o bem. Porque o pecado não é só fazer o mal, irmãos. O pecado é deixar de fazer o bem. Vocês entenderam? Como eu li aqui, vou ler mais uma vez, né? Na palavra, só para terminar. Tiago, capítulo 4, último versículo, que é o 17. Lembrem-se também de que saber o que deve ser feito e não fazer é pecado. Então, o pecado não é só fazer o mal, é deixar de fazer o bem, né? Amém? Vamos orar então. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Então também inscreva-se, né? Porque eu estou num canal no YouTube, né? Eu vou pôr também no Facebook esse vídeo. Então, no YouTube precisa ter pelo menos 50 pessoas para fazer ao vivo. Então, por isso que eu gravei o vídeo primeiro e não está sendo ao vivo, porque só tem 33 inscritos. Então, eu estou começando, Deus está me direcionando para fazer vídeos para alcançar mais pessoas. Então, você inscreva-se. E tem pessoas que não sabem o que é, pensa que se inscrever, como eu também pensava, era colocar o endereço, o CEP, nome, tudo, e demora. Não, se inscrever é um botão que está escrito aí, inscreva-se. Aí na hora que você apertar ele, pronto, já se inscreveu. Aí aparece o sininho tem o sininho preto, branco. Então, o preto é para todas as lives todos os assuntos ou lives que eu colocar, e o branco é mais direcionado, mais específico, né, a esse assunto. Amém? Deus abençoe a todos e vamos caminhar para o céu, nesse caminho estreito, que é o caminho da justiça. Amém? E não um caminho largo, não é? E o caminho largo é como se fosse aquele terreno baldio, né? Ah, não vou fazer nada. É fácil, né? Não fazer nada. Aí cresce o mato lá. Então, nós temos que fazer alguma coisa para dar fruto e para colher o fruto. Amém? Então, Deus abençoe a todos. Fique com Deus.